Irmãos, quem nasceu no interior, ou quem pelo menos conhece bem o interior, sabe que toda cidade de interior tem o doido oficial. É ou não é verdade? Tem um doido lá que é o doido que todo mundo conhece, né? O doido da praça da igreja, que fica lá pedindo esmola, né? E fazendo galhofa com as pessoas. E eu tinha um amigo, tenho um amigo que era da faculdade, que ele contava que na cidade dele, lá em Avaré, tinha um doido que era muito engraçado, que ficava ali pela região da praça central da cidade, né? E ele conta que um dia ele ficou parado assim na praça, olhando para a torre da igreja, e olhava assim, caçando coisa. Daí veio um e viu ele parado olhando, e falou: o que ele está olhando ali, né? E começou a olhar também, né? Aí nisso foi passando o outro e achou aquilo também curioso. Nossa, mas o que está acontecendo? Quando foi uns 15 minutos, já tinha umas 20 pessoas ali, tudo amontoada para ver o que está no topo da torre, né? Aí uma hora alguém teve a coragem de fazer a pergunta óbvia, que deveria ter sido feita já pelo primeiro, né? Cutucou o doido, falou assim: o que tem de errado ali em cima? Aí o doido colocou a mão na cintura, olhou para ele e falou assim: desde de manhã que essa torre não sai do lugar. Sabe que eu penso, irmãos? E eu tenho isso para mim, principalmente fundamentando-se no texto que lemos. Muitas vezes a vida do crente ela é assim. Ou melhor, deveria ser assim. Porque nós como cristãos, nós temos que estar concentrados nas coisas do alto. E as pessoas que estão à nossa volta não vão entender. Muito atarefadas que estão com as coisas da terra, elas não vão compreender a nossa fixação pelas coisas do alto. Mas o que acontece? Muitas pessoas, ao invés de manter a sua concentração nas coisas do alto, como fez aquele doido, ao invés de ficar fixamente ali concentrados nas coisas que são de cima, elas se convencem pelos que passam e dizem: isso aí é besteira, você está perdendo tempo. O mundo está rodando aqui embaixo e você está aí preocupado, sabe-se lá com o quê? Isso acontece ou não acontece, irmãos? Daí essas pessoas falam coisas para a gente cede, volta a se preocupar com as coisas da terra e perde o foco acerca das coisas que estão em cima. E o comando que Deus tem para nós nesta noite é muito claro: olhe para cima. Olhe para cima. Se você está olhando para baixo, olhe para cima. As coisas com as quais vocês devem se preocupar estão lá em cima. Olhe para lá, que é de lá que deve vir o seu interesse. Quero te encorajar, meu irmão, nesta noite a isso, a abandonar as coisas da terra. Encorajar você a parar de olhar para a terra e voltar-se completamente para o céu. E não é isso, não é exatamente isso que diz o apóstolo Paulo no texto que nós lemos? Não é exatamente isso que ele diz? Nós vimos na semana passada, irmãos, que Cristo é necessário e suficiente para uma vida de plenitude. Quem estava aqui lembra que nós falamos, né? E insistimos, eu até brinquei. Se os irmãos forem sair com alguma coisa na memória, né? Na quarta passada eu disse, saiam com a seguinte frase: Cristo é necessário e suficiente. Lembram-se disso? Necessário e suficiente para uma vida plena. E daí ele termina aquele texto de Colossenses 2 falando assim: a lei não é necessária, os modismos não são necessários, as tradições humanas não são necessárias. O que é necessário para uma vida plena? É Cristo.
é Cristo. Paulo conclui o capítulo 2 desta maneira. E é nesse ponto que nós conseguimos começar a entender o que diz o capítulo 3. Porque o que diz o capítulo 3, logo no começo, é: se vós ressuscitastes com Cristo, ora, então buscai as coisas que são de cima, que é onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quando vem esta frase na nossa cabeça, buscai as coisas que são de cima, já vem logo em seguida uma pergunta na nossa mente ao mesmo tempo, que é: por quê? Por que que eu devo me ocupar com as coisas que são de cima? Por que que eu devo me ocupar com as coisas relativas ao céu e não com as coisas relativas à terra? Por que que buscar cultuar a Deus é mais importante do que buscar as riquezas na terra? A nossa mente carnal já fica inclinada a essa dúvida, a esse porquê. E é o que nós vamos começar a falar em seguida. Antes de nós começarmos a falar acerca disso, eu quero apenas lembrar aos irmãos que todas essas mensagens são gravadas, né? E nós colocamos essas mensagens lá na nossa página do Facebook, certo? Então, entre lá na página do Facebook do Ódegos e veja lá as postagens relativas a essas pregações, tá? Inclusive esta irá para lá também. E os irmãos que não puderam ouvir a mensagem da semana passada poderão ir lá no YouTube, né? No link do YouTube que eu posto na página do Facebook, e assistir de novo a pregação da semana passada. Mas continuando o que nós dizíamos. Dizíamos que o crente deve olhar para cima, e aí eu disse que vem a pergunta. A mente carnal e duvidante do ser humano, logo em seguida já põe uma pergunta na nossa mente: por quê? Por que eu preciso me preocupar com as coisas que são de cima, ao invés de me preocupar com as coisas da terra? E a primeira resposta a essa pergunta, Paulo dá antes mesmo de começar o capítulo 3. Ele dá no capítulo 2, que nós vimos na semana passada. E qual é a resposta? Cristo é necessário e suficiente. Sendo Cristo necessário e suficiente, logo a nossa concentração deve estar nas coisas que dizem respeito a Cristo. Os irmãos conseguem acompanhar esse raciocínio? Se para ter uma vida plena, Cristo é necessário, e não só Cristo basta, só Cristo e Cristo somente nos proporcionará uma vida plena, ora, então a nossa concentração naturalmente deve ir para Cristo e para as coisas relativas a Cristo. Essa é a primeira resposta ao porquê. Segunda resposta, Paulo dá no versículo 3, mantenha a sua Bíblia aberta em Colossenses 3, e veja aí no versículo 3 o que é que está escrito aí. Paulo diz: estáis mortos. Não é isso que Paulo diz? Estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não é isso que Paulo diz? No versículo 3, não é isso? Verdade. Ora, irmãos, então se nós estamos mortos para este mundo, eu quero fazer uma pergunta a vocês: o que é que nós temos com as coisas deste mundo? Você não está morto para este mundo? Não é isso aí que diz Paulo aí? Está falando dos cristãos, está falando de nós. E ele diz: estáis mortos. Se nós estamos mortos, o que é que nós temos a ver com o que diz respeito aqui na terra? Não temos nada a ver, irmãos. E se nós não temos nada a ver com as coisas que estão aqui na terra, nós não devemos nos preocupar com elas. Você não deve se preocupar
com a política deste país, você não deve se preocupar com a política de outros países, você não deve se preocupar com a economia. Mas está tão dura a economia daqui. Você não deve ficar se preocupando com coisas materiais. Jesus Cristo não disse: olhai os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, e mesmo assim nem Salomão se vestiu com a formosura deles. Olhai as andorinhas, não semeiam, não gorjeiam, não colhem, e mesmo assim o Senhor os dá de comer todos os dias. Irmãos, estes somos nós. Para que ficar se preocupando com as coisas deste mundo? Nós não somos daqui. Esqueça essa história de poder, de reconhecimento. O único lugar onde você tem que ter reconhecimento é no céu. É o galardão que você tem que buscar. É uma coroa do céu e não a coroa da terra que você deve buscar. Eu postei lá na nossa página do Facebook uma frase de Charles Spurgeon, do devocional que nós estamos lendo, que é a seguinte: um cristão que busca uma coroa de glória nesta terra, ultraja o seu mestre que recebeu aqui na terra uma coroa de espinhos. Não são as coroas da terra que devemos buscar, meus irmãos, são as coroas que nós vamos receber nos céus. Essa é a segunda resposta que a palavra de Deus nos oferece. Mas há ainda uma terceira razão do porquê de nós termos de olhar para cima. Há ainda uma terceira razão. E a razão Paulo dá no versículo 1. Ele diz assim: se vós já ressuscitastes com Cristo, então vocês devem buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha aí a razão que ele dá. Se vós já ressuscitastes com Cristo. Veja, irmãos, não apenas nós estamos mortos para esse mundo, não apenas isso, mas além do que isso, nós morremos para este mundo e ressuscitamos com Cristo, pelo poder de Cristo, e porque o próprio Cristo venceu a morte ao terceiro dia. E aquele mesmo poder, mediante o qual Cristo ressuscitou, Ele confere a nós também, para que nós ressuscitemos deste mundo, da morte deste mundo, da morte espiritual para este mundo. Morte, irmãos, significa separação. É isso que significa morte. A morte física significa separação do espírito e da alma do corpo, e a morte espiritual significa a separação, no caso, quando vier o juízo final, significa a separação eterna do espírito humano para com o Espírito de Deus. E essa morte aqui, de que Paulo fala, é uma morte para as coisas do mundo. E a morte para as coisas do mundo implica a separação entre nós e as coisas do mundo. E este processo se dá quando nós ressuscitamos com Cristo. Irmãos, se foi Cristo quem nos ressuscitou, e pelo poder de Cristo que nós ressuscitamos, então é nosso dever fazermos as coisas que o agradam, e nos concentrarmos e buscarmos as coisas que o agradam. Donde devemos olhar para cima, porque é lá onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Vou fazer uma comparação, o irmão vai entender. Suponha que você tem um emprego, um bom emprego, e você trabalha para a pessoa X, certo? E daí o chefe maior da empresa gosta muito do seu trabalho e fala assim: olha, fulano, eu quero te promover. Daí ele fala assim: ótimo, né? Muito bom, estou muito feliz com isso.
Aí você diz, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando para o X ou eu vou trabalhar para você? E daí o chefe maior da empresa fala assim, não, você vai trabalhar direto comigo. Você vai trabalhar aqui na minha sala, aqui na gerência, você vai ficar junto comigo. Estou te promovendo para você vir trabalhar comigo. Pergunto a você, meu caro irmão, você deve se concentrar, se preocupar, depois dessa promoção, com o quê? Com o X, com o seu chefe anterior, ou com o seu novo chefe, que é um chefe maior, mais importante, para o qual você está trabalhando agora? Com quem? Com o primeiro ou com o segundo? Com o segundo. Você está trabalhando para ele agora. Ele te promoveu, ele te pôs para trabalhar junto com ele. Você não deve mais se preocupar com o trabalho relativo ao X, porque você não está mais ali. É exatamente a mesma coisa, irmãos. Se nós ressuscitamos com Cristo, que é o bem maior, por que motivo nós vamos nos preocupar com o bem menor, que era para quem nós trabalhávamos antes? A partir do momento que nós ressuscitamos com Cristo, Ele nos resgata desse mundo. E resgatando-nos deste mundo, meu irmão, a nossa mente não deve mais estar nessas coisas terrenas e menores. A nossa mente deve estar nas coisas maiores, que estão com Cristo à destra de Deus. E um quarto motivo que o apóstolo Paulo nos dá para nos preocuparmos com as coisas de cima é o seguinte. Lá no versículo 3, que nós inclusive já lemos agora há pouco. Ele diz que nós já estamos mortos, né? Aí a segunda parte do versículo, ele diz: e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Acompanhe a sequência. Primeiro, nós estamos mortos para esse mundo. Segundo, nós ressuscitamos com Cristo. E terceiro, a nossa vida, porque nós temos vida, nós não morremos permanentemente. A separação é deste mundo. E após a separação deste mundo vem a ressurreição. E após a ressurreição, isso significa que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão, se a sua vida está no céu, por que é que você quer desenvolver a sua vida na terra? A sua vida está lá, junto com Cristo lá em cima. Então você não pode querer ficar se preocupando com as coisas da terra. Para que se preocupar, irmão, em comprar casas em ruas de asfalto, quando nós temos uma casa em ruas de ouro lá na Nova Jerusalém? Para que, irmãos, ficar se preocupando com essas riquezas aqui, com dinheiro de papel aqui que bolor come, sendo que nós vamos ter riquezas eternas lá no céu? A nossa vida está lá, irmãos. A nossa vida está lá. E eu acho que com esses 4 porquês, Paulo nos responde e nos convence de que nós devemos olhar para cima. E convencidos agora de que nós devemos olhar para cima, surge uma nova pergunta na nossa mente duvidante, que é: o que é olhar para cima? Tudo bem, eu sei que eu devo olhar para cima, mas agora eu quero saber o que é olhar para cima, o que envolve fazer olhar para cima. E o texto que nós lemos responde. Dá 2 respostas. Primeiro, está lá no versículo 1. E no versículo 1, ele diz: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Vou fazer uma pergunta e você não precisa responder, apenas reflita. Vamos supor que nós pegássemos uma balança e colocássemos em um prato dessa balança
toda a energia que você já gastou com coisas desta terra. Energia aqui eu não estou falando em sentido místico, não, em sentido esotérico, não. Eu estou falando em sentido químico. Quantas quilocalorias, quantos quilojoules você já gastou com coisas dessa terra? Buscando riqueza aqui na terra, buscando posição aqui na terra, buscando reconhecimento aqui na terra. E não só fazendo as coisas que te agradam aqui na terra, como assistir TV, mexer em celular, mexer em Facebook. E não só, mas fazer coisas também que não apenas são daqui da terra, mas que desagradam a Deus. Fazendo fofoca, mentindo, invejando as outras pessoas. Pega tudo isso, toda a energia que você já gastou com essas coisas e põe num prato. E daí vamos pegar o outro prato. E nesse outro prato você coloca toda a energia que você já gastou com as coisas de cima. Com as suas orações, com a sua adoração, o tempo que você passa pregando o Evangelho para as pessoas, dando testemunho de vida para as pessoas, praticando a caridade, praticando o amor, ajudando as pessoas que precisam, buscando os dons espirituais, buscando desenvolver a sua vida espiritual, meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, lendo livros que falam da palavra de Deus. Daí você põe tudo isso daí e coloca neste outro prato da balança. E eu pergunto: a sua balança vai pender para que lado? Qual é o peso mais pesado aí? É o prato da terra ou é o prato do céu? Irmãos, buscar as coisas que são do céu é colocar peso no prato do céu. É colocar coisa no prato do céu, é orar, é buscar, é adorar, é cultuar, é comungar com os irmãos, é estar aqui nos cultos de semana, é estar aqui nos cultos de fim de semana, é pregar o Evangelho lá fora, é viver uma vida verdadeira. Irmão, em nome de Jesus, busque as coisas que são do céu. Ainda há tempo de você colocar peso na sua balança, porque a sua vida está no céu, está com Cristo, e é lá que você tem que buscar as suas riquezas. Não é o que diz a palavra de Deus? Buscar, ajuntar tesouros nos céus? Não é isso que diz a Bíblia? Não foi isso que Jesus ensinou a Marta? Não foi exatamente esse o conflito entre Marta e Maria, irmãos? Maria estava buscando as coisas de cima e Marta estava buscando as coisas da terra. Marta reclama e o que é que Cristo responde? Marta, Marta, estás atarefada com muitas coisas, mas só uma lhe é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, que tenhamos o coração de Maria, para buscar as coisas que são de cima, para buscar, como fala o salmista, lá em Salmo 42:1, assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia e tem sede de ti. Que nós ansiemos, irmãos, que nós tenhamos sede das coisas de Deus e busquemos as coisas que são de cima. E a segunda coisa que envolve olhar para cima, são duas coisas que olhar para cima envolve. E a segunda está lá no versículo 2, que é muito expresso, é muito categórico. Pensai, pois, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A primeira coisa que envolve olhar para cima é buscar, e a segunda é pensar. Paulo dá um comando claro, um comando expresso: pensai nas coisas que são de cima. Irmãos, nesse nosso mundo moderno que tem muita correria, é tudo muito rápido, tem muita informação, parece que nós perdemos o costume de parar para refletir. Esse é um hábito que não se tem mais. E a gente acompanha pela literatura, pelos livros que falam de outras épocas, como essa era uma prática comum. As pessoas tiravam um momento para andar por um jardim e ficavam ali pensando e refletindo sobre a vida, sobre as coisas. E tem uma frase de John Locke, que foi um filósofo inglês que eu gosto muito.
John Locke disse certa vez o seguinte: a educação inicia a formação do bom homem. Pare para pensar no que Locke disse, vê se ele não tinha razão. A educação inicia a formação do bom homem, mas apenas a boa leitura, a boa companhia e a boa reflexão é que pode terminar essa formação. Quais têm sido as suas leituras? Quais têm sido, meus irmãos, as suas companhias? As suas companhias têm formado você um homem de Deus? Tem formado você uma pessoa que busca as coisas de cima, que pensa nas coisas de cima? E mais, quais têm sido as suas reflexões? Quando você para ficar sozinho, quando você para pensar, é para quê? É para reclamar? Para murmurar? Para se vangloriar? Para pensar como você é melhor, mais bonito, mais rico, mais inteligente do que o outro? Olha o que diz Provérbio 23, versículos 4 e 5. Não canse a sua energia, não canse a sua fadiga para enriqueceres, porque dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitará os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas, e como águia voará ao céu. É isso que acontece, irmãos, quando a gente fica pensando nas coisas que são da terra. As coisas aqui são passageiras. Riqueza aqui é passageiro. Nota de 100 entra na carteira e sai. Amizades vêm e vão. Reconhecimento vem e vai. Teve um ator de novela aí famoso que tinha reconhecimento, aí depois saiu uma notícia que ele estuprou uma moça lá no set de filmagens. Perdeu todo o reconhecimento, ninguém fala mais nele, nunca mais fez trabalho nenhum na televisão. As coisas aqui na terra são passageiras, irmãos, como diz Salomão no provérbio, criam asas e voam. Mas quando nós pensamos nas coisas que são de cima, meus irmãos, essas são eternas. Essas nós construímos, elas ficam lá. Todo galardão que você recebe está lá, guardadinho no baú dos tesouros de Deus. Em nome de Jesus, busque, pense nas coisas que são de cima, porque lá elas ficarão eternamente e nós gozaremos dela na eternidade. Para concluir, irmãos, vamos pensar naquele doidinho que eu falei lá no começo. Vamos voltar para aquele sujeito. Pare para pensar. Teve algumas pessoas que se amontoaram ali para ver junto com ele a torre lá, que no fim das contas não se moveu, né? Mas quantas pessoas não devem ter passado ali, correndo, e nem ou olharam de relance, ou então olharam e falaram assim: meu Deus, quanta gente sem nada para fazer, né? Eu aqui com minha roupa no varal, eu aqui com minha comida no fogo, né? Com um boleto para pagar, a pessoa correndo para ir no banco pagar a conta. E pensando, eu tenho muito mais a ganhar fazendo as minhas coisas aqui. E uma última objeção que a sua mente possa talvez estar apresentando é essa: poxa vida, mas eu fazendo as coisas aqui da terra, eu tenho muito a ganhar. Eu trabalho e eu vejo o meu dinheiro entrar na minha conta. Eu faço uma coisa legal e eu vejo o reconhecimento das pessoas. Eu faço o meu social, eu vou numa festa, num baile, numa boate, alguma coisa, eu faço minhas amizades, eu vejo as amizades, eu consigo ver os meus ganhos. Agora, e se eu parar para ficar olhando para cima? O que eu vou ganhar com isso? Paulo responde, no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Um dia vai ter uma segunda vinda, irmãos. Um dia Cristo vai descer. E quando Cristo vier descer, nós vamos descer junto com Ele.
E nós vamos reinar junto com Ele aqui na terra. E sabe aquele tempo de humilhação? Esse tempo aqui de humilhação que você passa, talvez, não sei onde, não sei com quem, quando chegar na segunda vinda, vai ser a autoridade que o Senhor vai pôr na tua mão para reinar junto com Ele aqui na terra. O choro, o pranto, o desespero vai virar, irmãos, gozo de estar andando pelos passos reais junto com Cristo, o Rei deste mundo. Irmãos, em nome de Jesus, busque as coisas que são de cima. Busque as coisas que são de cima e você vai viver essas promessas que o Senhor te entregou. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Amém.